Olá, boa noite. Estamos aqui novamente, podcast Saúde Delas. Meu nome é Mariana, Natália, com a nutricionista Fernanda hoje. Hoje nossa convidada, que é nutricionista formada pela FADEP, né? Exatamente. Para iniciar essa nossa conversa, você poderia nos dizer da sua formação? Como que foi a tua caminhada até aqui? Então, eu sou formada pela FADEP, atual Unidep, né? Escolhi a nutrição por querer entender melhor como funcionava o corpo humano, qual era a interação dos alimentos. Eu sempre falo que a nutrição esteve na minha vida desde sempre, porque eu sempre gostei muito de cozinhar, enfim, estar ali em contato com os alimentos. Aí acabei decidindo pela faculdade de nutrição, me formei pela FADEP, depois da faculdade fiz uma pós-graduação de nutrição aplicada à estética, mais voltado mesmo para a saúde da mulher. E já são 11 anos de formada, né? E sigo fazendo cursos. Hoje, atualmente, faço parte de uma formação de nutrição avançada do Ney Felipe Fernandes. E tô aí, já fiz uma capacitação de emagrecimento funcional, tô nessa formação de nutrição avançada que busca mais uma nutrição funcional também, né? Hoje, que é o que vai trazer mais longevidade, que é o que todo mundo quer. E sigo aí me atualizando, trabalhando, atendendo e vivendo do que eu amo. E você sente que o foco, assim, dos teus atendimentos é mais público feminino? Como que é? É mais mulher. Uhum. Eu atendo homens também, né? Eu só não atendo crianças, mas o meu objetivo, o meu nicho, né, é mulher. Principalmente mulheres, mães, né, que já passaram aí pela gestação, que são coisas que eu também vivi já. Sim, que transformam o nosso corpo. A vida, né, de maneira geral. Mas o meu foco é atendimento de mulher. Mas não deixa de atender homens também, né? E de início, assim, para uma primeira consulta, eu tenho interesse em consultar com você. O que, assim, de primeiro será abordado numa consulta com você? A primeira coisa que eu vou perguntar sempre é qual o teu objetivo, né? Então, você vai me falar, emagrecimento, enfim, vários aí. Mas a principal pergunta e o que vai nortear a consulta toda é sempre o objetivo do paciente. E um critério muito forte da minha consulta é ouvir o paciente, né? Em primeiro lugar. Então, eu divido a minha consulta em partes, né? Sem o paciente perceber, mas essa primeira parte é um acolhimento mesmo. Eu deixo o paciente falar para conhecer um pouquinho mais da história dela, por que ela tinha aquele objetivo, qual é a determinação dela em alcançar, né? Pra gente alinhar também essas expectativas. Aí depois eu vou manipulando a consulta, fazendo algumas perguntas sobre a rotina, sono, atividade física. E no final eu entrego a dieta para o paciente na hora. Então ela já sai do consultório com a dieta em mãos, pronta para começar aí o planejamento. E outro detalhe, eu falo que é um acompanhamento, não é só uma consulta. Porque não é aquela coisa, o paciente vem, sai do consultório e eu não falo mais com ela. Então, eu mantenho contato com elas pelo WhatsApp, peço fotos dos pratos delas, peço como tá, passa 15 dias, se ela não falar nada, eu mando uma mensagem, oi, e aí, como que você tá? Pra gente ir motivando, né? Porque a gente sabe que para você fazer uma dieta e mudar um estilo de vida, você tem que estar muito determinada e ter essa motivação. E tem que ter esse suporte, né? Tem que ter mais contínua, né? Exatamente. E elas te pedem socorro também, assim, tipo, tô morrendo de vontade de comer um doce, um bolo, Acontece. Acontece bastante. Então, eu falo bastante sobre isso já na consulta, mas acontece, né? De falar ou que já comeu, né, elas vêm me contar, ou de falar que tá com vontade, principalmente na TPM, né, que é onde a gente sente mais vontade de... Na verdade, assim, na TPM a gente tem alteração hormonal, né, aí aumenta o nosso apetite. Culturalmente, a gente acostumou a comer o chocolate, porque como a gente tem alteração fisiológica e emocional na TPM, né, a gente busca um alimento que traga um afago, assim, conforto. E para nós mulheres, o chocolate é um sorvetinho, um docinho, né? Que às vezes dá ali, mata aquela vontade, dá uma acalmada também ali na TPM. E assim, se a paciente assim, faz questão, eu libero, sabe? Eu não proíbo nada. O meu modo de atendimento é uma nutrição, não vou dizer permissiva, né? Mas eu sempre coloco a vontade do paciente em primeiro lugar. Então, nunca vou ser uma nutricionista que vai proibir ou julgar paciente por ele ter comido algo que não está no planejamento. Tanto que eu sempre deixo a refeição livre e tal, e converso bastante sobre isso com elas. Não virar uma prisão, né? Aquela... Exatamente. Dieta. O terrorismo alimentar, né? Porque assim, na verdade a palavra dieta, ela tem um peso muito forte, mas dieta é o que a gente faz todos os dias.
Independente do que você coma, o que você come hoje é a tua dieta. Então a gente vai melhorar essa dieta. Porque às vezes o paciente fala, meu Deus, eu vou ter que fazer dieta pro resto da vida? Sim, só que você vai aprender a gostar de se alimentar dessa forma, né? E esse é o papel do nutricionista, ensinar o paciente a se alimentar da maneira correta pro resto da vida. Então você não vai fazer uma dieta com início, meio e fim. E aí depois que para, o que acontece? Então a dieta, ela é pro resto da vida. E dentro, assim, do teu próprio consultório, como que você lida com a questão da estética mesmo? Porque inúmeras vezes as mulheres acabam procurando por... quero emagrecer a todo custo. Não é porque eu preciso perder esses quilos por não estar saudável, não. É pela estética mesmo. Como que você aconselha essa dieta? Então, eu sempre busco, em primeiro lugar, a saúde do paciente, né? Nunca vou utilizar de uma estratégia que coloque a saúde do paciente em segundo lugar. Mas sempre conversando com ela, alinhando o porquê dela querer emagrecer. Qual que é a motivação dela querer emagrecer. Eu acho que isso é o principal. Ela entender qual o motivo que faz ela querer emagrecer. É para ela se sentir melhor, é para ela entrar numa roupa que ela gosta. Aí sim a gente vai alinhando as expectativas, porque hoje em dia a gente tem muita informação, né, e muita comparação também nas redes sociais, enfim, e às vezes a gente acaba se comparando com um corpo irreal que às vezes a gente não vai alcançar. Só que isso tem que ser falado com muito cuidado, assim, durante a consulta, sabe? Para não frustrar ela, para ela não achar assim, não, eu não vou conseguir isso, mas para ela entender que ela pode sim evoluir, chegar num corpo que ela se sinta bem, que fique legal para ela, sem ela precisar passar por cima de algumas coisas, né? Como a saúde dela. Mas eu sempre falo que nós, mulheres, a gente já nasce sofrendo uma pressão estética, né? Desde criancinha, a gente é enquadrada em padrões estéticos, né? É claro que a gente não tem que... Assim, essa onda de aceitação que teve muito forte um tempo atrás, de padrão e tal, de você se aceitar como você é, mas você se aceitar é diferente de você se conformar com o que você não gosta. Você sempre pode melhorar, né? Se você não gosta, fazer uma dieta, treinar, fazer atividade física. E outra coisa, às vezes a motivação é estética, mas quando a paciente vem e começa a fazer dieta, começa a treinar, ela começa a ver outras melhores na vida dela, como o sono, a disposição, se sente melhor para trabalhar, para estudar, enfim, para brincar com o filho. Sim. E ela vê que a estética é só um detalhe. Acaba sendo um bônus, assim. A ideia dessa aceitação, o ideal seria, tipo assim, a partir de agora eu me aceito porque eu tô me sentindo bem, porque agora eu gosto do que eu vejo, porque agora meu corpo tá mais saudável, né? E não simplesmente, dá muito trabalho fazer diferente e vou ficar. Exatamente isso, porque teve uma linha uma vez como se fosse, eu sou assim mesmo, eu tenho que me aceitar assim, estando infeliz. E não é assim. Essa aceitação vem justamente quando a gente tá se sentindo bem. Né, que todo mundo tem um biotipo, né? Um corpo, claro que você pode mudar de diversas formas, mas você entender que às vezes você vai até um ponto e o mais importante é você se sentir bem, né, com o seu próprio corpo. E essa questão de dar esse início, assim, nessa mudança de vida, nessa mudança de dieta, de atividade física, eu vejo, né, pessoalmente, assim, que ela tende a acontecer quando... Que a gente fala zona de conforto, mas ela nunca é confortável, né? Sim. Quando ficar nessa zona de conforto é mais dolorido do que o processo de mudança, que também é doloroso, né? Sim. E como que você vê, assim, no dia a dia, com as pacientes, ou até tua visão pessoal, assim, dessa questão da mudança, assim, porque de pessoas que já vieram de longa data, né, com hábitos ali que não são saudáveis, que, né, tá com problema de saúde, doenças crônicas, e como trabalhar esse período? Normalmente, são poucas as pacientes que buscam, assim, quando tá tranquilo, assim, a situação. Geralmente, elas buscam quando elas estão no limite delas. Ou quando elas não conseguem mais se olhar no espelho, quando não se gosta com nenhuma roupa. Eu tenho paciente que já falou assim pra mim, eu não saio mais, porque eu não me sinto bem com roupa nenhuma. Eu prefiro não sair do que sair e não me sentir bem. Por isso que eu quero emagrecer. Então, a gente percebe que... Eu passei por um processo de emagrecimento também, pós-gestação, que foi mais ou menos assim também. Porque quando a gente está em determinada situação, ganhando peso, a gente não percebe cada quilo ganhado. A gente percebe quando a gente ganhou vários. E é o que acontece com todo mundo. Quando a calça não fecha mais, quando precisa comprar outra. Quando se olha numa foto e... se assusta, foi o que aconteceu comigo. Isso também, Isso aconteceu comigo. Porque assim, eu sempre tive um ganho de peso ponderal ao longo da vida, né? Tipo, a gente tolera aí uns 2 quilos, que a pessoa vai ganhando conforme ela vai...
passando o tempo e tá tranquilo. E eu tive o meu filho, né, o Mateu, e eu cheguei a 80 quilos na gestação, então eu engordei 18. E eu achava que eu ia engordar 12, né? Tipo, não, eu vou engordar só 12. Mas era verão, acabei inchando muito, enfim. No dia que eu fui ganhar ele, eu tava com 18 quilos. Eu já me assustei ali. Mas enfim, né? Era a gestação. Sim. Depois da gestação, nos primeiros dias eu emagreci 11 quilos. Porém, aí a gente tira peso do bebê, né? Reduz o volume sanguíneo, tudo mais. Tudo que perde, né? Também. Placenta e tudo mais. E aí eu comecei tipo assim, a minha vida, na verdade, virou de cabeça pra baixo, no puerpério, né? Que, tipo, deu um 360 e eu fui vivendo do jeito que dava e acabei descuidando. E é isso que acontece com a maioria das mulheres. A gente para de olhar pra nós mesmas, né? A gente se deixa de lado total, Se né? deixa de lado total no puerpério. E é normal, né? Então, eu acho que é importante até a gente falar dessa questão do puerpério justamente pra isso, né? Porque é uma questão que não é falada, é como se fosse um tabu, assim, a gente falar do puerpério. Mas, enfim, aí eu comecei a ganhar peso novamente. Fiz uma viagem pra casa de uns tios meus e a gente tirou foto juntos lá. Porque, tipo assim, eu não me olhava no espelho, eu não tirava foto. Tipo, as fotos do Mateu pequenininha só do Mateu, não tem eu na foto porque eu não me gostava. E aí eu me enxerguei numa foto e falei, nossa, quem é essa? Porque, tipo, eu não me reconhecia mais. E é isso que acontece com a maioria das mulheres. Elas não se reconhecem mais naquele corpo. E aí eu voltei a me cuidar da alimentação, enfim, entrei no processo de emagrecimento. E hoje, graças a Deus, voltei pro meu peso pré-gestacional, né? Mas isso... Sim. O meu filho tá com 3 anos e meio, né? Isso é outro ponto que a gente tem que falar. Tempo, né? Não é assim, Eu imediatamente. Acho, né? essa questão de você conseguir se olhar de volta e se cuidar de volta, demora esse tempo a partir do momento que você consegue recuperar a identidade um pouco, né? Exatamente. Porque como a gente se doa pro filho 100% e acaba se deixando de lado e até certo ponto é normal, mas existe um momento que você precisa recuperar aquela mulher que tá ali, né? É tolerável, né? É compreensível, né? Mas é importante a gente não se anular tanto a ponto de se perder. E eu falo assim, bom, eu fiz terapia com a Jéssica, eu vi que ela tava aqui ontem, né? Desde que o Mateu era pequenininho, fiz um longo tempo de terapia com ela. E eu cheguei numa conclusão. Quando a gente vira mãe, né? A gente tem o bebê, a gente quer voltar a ser aquela pessoa que a gente era antes. E isso se reencontrar. Nunca mais vai acontecer. Aquela pessoa morreu. A gente quer se reencontrar. E eu falo, não, você não vai se reencontrar. Você vai se redescobrir uma nova mulher, uma nova versão, né? Então... O puerpério, né? É esse luto, assim, da pessoa que você da pessoa que você não sabe quem você é ali no momento e da pessoa que você vai se tornar. Mas direcionando para dentro do puerpério, assim, a dieta mesmo. Por conhecimento meu pessoal, da minha família, assim, falar, minha mulher acabou de ter o filho, ela só vai estar tomando água e sopa. Não pode comer nada. Antigamente tinha esse costume, assim, a gente pode dizer, por questão de evitar cólica no bebê, pra mulher... A mulher acabava emagrecendo muito, né? Porque era uma dieta muito pobre, nutricionalmente. Desnutrida, na verdade. Exatamente. Porque o que acontece? Durante a gestação é aquela maravilha, né? As vitaminas todas lá em cima, suplementação, tudo fica ótimo, né? O bebê sai e leva tudo, né? Leva suga. Mas é que assim, durante a gestação, a gente tem o suporte, né? Do nosso médico, do obstetra. A gente tem suporte de vitaminas, suplementação, a gente se cuida. E quando o filho nasce, ninguém lembra da mãe. Tchau, né? Nem a mãe lembra dela. Então ela não toma mais uma vitamina, não faz nada. Durante a gestação, é alimentação saudável. Na minha gestação, foi a época que eu mais me cuidei. E quando a gente deixa de fazer alguma coisa pro filho, tipo, se tem lá o sulfato ferroso que tem que dar, se você esquece um dia do sulfato ferroso, você já se sente, nossa, que mãe péssima que eu sou. E você ali com anemia. Tomar água. A mãe ali com anemia, mais preocupada. Então, o que acontece? O certo hoje em dia a gente pode programar, né, uma gestação, hoje é muito mais comum, então a mulher pode iniciar a suplementação já pré-concepção e ela vai fazer esse acompanhamento durante toda a gestação e no puerpério o ideal seria ela continuar suplementando pelo menos 3 meses e aí repetindo os exames, né, como a gente repete durante a gestação, para fazer a suplementação de vitaminas, então isso além da alimentação. E aí, na alimentação, é importante ter uma alimentação saudável também. E a alimentação que você perguntou no puerpério, ali na questão da alimentação e tal, ela tem que ser uma alimentação saudável. Você não tem que restringir nada. Porque não existe um alimento que vá dar cólica no bebê.
Porque uma é que o leite ele é parcialmente digerido já, né? O leite materno que vai pro bebê. Outra que não é assim que o alimento vai passar e vai dar cólica. Porque a cólica do bebê acontece porque o intestino dele tá imaturo. Então, o Mateus teve muita cólica, meu filho. E eu sofri um pouco com a alimentação. É claro que assim, se você consumir um alimento e perceber que deu cólica, daí você pode evitar. Mas o que você tem que ter uma alimentação saudável. Você não vai exagerar no chocolate, em alimentos que não são saudáveis nesse momento. Mas não precisa passar na sopa e no chá. Até porque isso pode gerar uma carência muito grande de vitaminas para a mãe e também para o bebê, se o bebê for alimentado só pelo leite materno. Tem uma outra coisa, falando um parênteses aqui para a área mais da saúde do bebê ali, mas que as pessoas não falam muito, né? Tipo, que o bebê tem essa questão da imaturidade no intestino e tem a questão de que ele não sabe fazer cocô. Então, tipo, começa, né, dar aquela sensação diferente ali de vontade de fazer cocô, ele não sabe que ele tem que fazer força. Aí ele vai chorar. Aí quando chega, tipo, no final, não tem mais o que fazer, daí ele consegue, assim, mas ele não consegue sentir. Sim. Então ele vai chorar. Tem uma condição do bebê que fala, né, que é um nome específico justamente para quando o bebê não consegue fazer. Isso acontece também, né? Sim. E a gente quer que o bebê nasça e já faça tudo certinho. Já saiba fazer tudo, né? Nasce, e já sempre sabe mamar, já sabe... colocar em cima da mãe essa pressão de que ela não pode comer isso, ela não pode, né? Tudo pra... eu tinha a ideia de que o Mateus ia nascer, pegar o peito e mamar e pronto. Instinto, eu não né? Me preparei. Eu não me preparei pra alimentação. Hoje, se eu pudesse, eu teria me preparado muito mais. Então, não é assim, né? Não é, o bebê não vai nascer sabendo. E daí, o que acontece? Muito dessa culpa vai pra cima da mãe, né? Sim. Se a mãe não conseguiu aumentar, pode ser por diversos motivos. Mas a culpa, eu sentia muita culpa, ainda mais por eu ser nutricionista e meu filho não mamar no peito. Então, eu sentia muita culpa por isso. Foi até assunto de muita terapia. Sim, eu também passei terapia, por né? uma situação. Viva terapia. Viva terapia. A terapia salva vidas, hein, né? Mas a alimentação da mãe, ela tem que ser uma alimentação saudável, assim como em qualquer fase da vida da mulher. E ela tem que fazer continuar esse acompanhamento com o obstetra, né? Seria o ideal ir por uns 3 meses, para ela continuar suplementando as vitaminas que forem necessárias. E durante a gestação também, pré-concepção, o ideal seria já começar a fazer uma dieta voltada para isso. Porque a alimentação da mãe influencia muito, inclusive, na microbiota intestinal do bebê. E do pai também, né? Que a gente não fala do pai, mas pré-concepção, 3 meses, os hábitos do pai e a microbiota dele também podem influenciar na microbiota do bebê. Então, isso pode impactar até a vida adulta do seu filho, né? Então, a alimentação, pré-concepção, gestação ali é muito importante para isso também. Pro casal, né? Não só pro casal. Os hábitos do homem, ele também vai influenciar na microbiota do bebê. E isso, se a gente for pensar, parece uma loucura, né? Mas isso é comprovado já. Tipo assim, se o pai bebe muito, tem uma microbiota muito bagunçada, a chance desse bebê ter uma microbiota bagunçada também é grande. Mas aí entra a microbiota da mãe, né? Que a gente espera que esteja se cuidando, tendo uma alimentação saudável, que vai influenciar também na microbiota desse bebê. Então, o que influencia na saúde da pessoa adulta é desde pré-gestação. É a microbiota da mãe, do pai, o aleitamento materno, influencia muito também, a introdução alimentar e como ele vai seguir aí na vida alimentar dele até na vida adulta. E toda essa questão também associada com o exercício físico, né? Desde para voltar ao corpo ali depois do parto. Até pro próprio parto, né? Sim. Se a mulher pretende fazer parto normal, o exercício físico é muito importante para que ela consiga. Sim. Eu senti durante o meu puerpério que a sensação que eu tive assim, que foi o que eu emagreci a partir do momento que nasceu o bebê, parece que foi só de músculo que sumiu, sabe? Sim. Ficou tudo mole, ficou tudo difícil. Mas tipo, a parte de gordura, de barriga, de perna, não foi embora. Sim. É que assim, durante a gestação, a gente já acumula um pouquinho mais de gordura. O corpo faz isso já visando a amamentação depois. Então, a gente acumula um pouquinho mais de gordura. Aí, se a mulher já não consegue amamentar, então já é um pouquinho mais difícil. Né? Por isso que eles falam, né? Que quando a mulher amamenta, ela emagrece porque ela tem um gasto calórico muito mais alto, né? E quanto que gira, assim, esse gasto calórico?
Porque normalmente falam, tem que comer por 2. Como é que é isso? Isso de comer por 2 não existe. Não. Inclusive, a mulher, ela vai continuar tendo uma alimentação saudável baseado no peso dela, para ela continuar tendo um ganho de peso ponderal até o final da gestação, para que esse ganho de peso seja saudável. O gasto calórico a gente vai calcular baseado em cada paciente, né? Na estatura e no peso pré-gestacional dela. Mas, assim, digamos uma pessoa saudável que... Eu, por exemplo, usando, tipo, que eu não estou gestante agora, mas a minha dieta, pelo meu gasto energético, ela pode girar entre umas 1.500 e 1.600 calorias. Não vai precisar aumentar muito mais do que isso. Eu não vou saber te dizer bem ao certo, mas umas 200, 300 calorias a mais já vai ser o suficiente para que o bebê se forme bem e tudo corra bem durante a gestação. E no pós, aí também, aí a gente reduz um pouquinho as calorias da puérpera, porque para ela já ir tendo essa perca de peso, né? E até porque ela não precisa comer a mais porque ela tá aumentando, porque justamente o nosso corpo já faz essa reserva. Só que a amamentação dá muita fome. Tipo, eu amamentei pouco tempo, eu tinha vontade de comer as paredes, assim, sabe? Nossa. Eu saía atacando tudo que tinha na cozinha. Então, outro ponto importante que eu falo para as minhas pacientes que são gestantes é organizar pro puerpério a alimentação, deixar a marmitinha pronta, deixar bastante fruta espalhada pela casa, coisinhas saudáveis, assim, para ela poder comer quando ela tiver vontade. E aí também entra o papel do pai da criança, né? De ajudar a mãe nesse momento, né? Organizar essas marmitas, oferecer a comida. A ingestão de água, ela tem que ser aumentada ali durante a amamentação. Então, é uma organização que você tem que ter para tentar passar da melhor forma possível por essa fase. Durante o meu puerpério do Miguel, tinha uma padaria que fazia um pão de brioche de fermentação natural, que era maravilhoso. E eu tava numa fase também que eu gostava muito daquela uva Vitória. Então, o que eu comi de pão com uva foi um negócio absurdo, assim. Pão com uva? Mas pão de brioche e uva. Mas a uva, assim, é uma ótima fruta, né? Ela é muito rica em polifenóis, enfim, fibra e vitaminas, enfim, então... Assim, algumas coisas a gente tolera, né, pra mãe. Então. E existe algum alimento, assim, que não que esteja comprovado, assim, pela experiência do consultório, que aumente a fertilidade feminina? O que aumenta a fertilidade feminina é uma alimentação saudável. Né? Eu falo, uma assim... combinação. Na verdade, assim, a pessoa que quer ser saudável, independente de querer engravidar ou não. Hoje em dia, a gente tem 4 pilares que norteiam uma vida saudável, né? Outro detalhe, a gente sabe que todo mundo busca longevidade hoje em dia. A expectativa de vida está aumentando. A gente espera que em 10, 20 anos a população de pessoas idosas seja muito maior do que as pessoas jovens. Porque as famílias têm cada vez menos filhos, né? E as pessoas, elas estão vivendo mais. Mas o que vai proporcionar isso é a alimentação saudável, a atividade física, o controle do estresse e o manejo do sono. Manejo de estresse e uma noite de qualidade de sono. Esses 4 pilares vão proporcionar uma vida saudável, independente da pessoa se é homem ou mulher. Sobre a mulher, é muito comum, eu sempre peço se está fazendo uso de algum método contraceptivo, se tem intenção de engravidar ou não, porque acontece muito da mulher começar a fazer dieta e engravidar. Porque eu uso esse exemplo sempre. Você imagina um solo, né? Uma terra. Se você não aduba ela da maneira correta, não coloca ali os nutrientes para que ela germine uma semente e ela cresça, essa semente não vai germinar. Se você começa a adubar, cuidar desse solo, essa semente tem muito mais chance de germinar. E com a gestação é a mesma coisa. Até quando eu fui engravidar, eu parei o antes, eu falei para minha professora da academia, que eu fazia personal, eu falei, parei o antes, acho que eu vou engravidar. Daqui uns 5, 6 meses e tal. Ela falou, não, você vai engravidar no primeiro mês. Porque eu já era saudável. A mesma coisa comigo. E, na verdade, eu tava, tipo, daquela coisa, né? A gente vai lendo na internet, não sei o que lá. E aí eu pensei, faz uns 15 anos que eu uso anticoncepcional. Eu pensei, dos outros casos que eu vi e tal, dizia que, 1 ano ali até, né? Teu corpo voltar a ciclar certinho e tal. Também, primeiro mês. Eu também. Eu parei, foi no primeiro mês, eu engravidei. Parei o antes. Tava só esperando sair o hormônio e entrar. Mateuzinho tava ali. O Mateus já tava na esperando lista. parar o antes. Mas assim, tem uma alimentação saudável, pratica atividade física. A chance de você engravidar, se você quiser, é muito alta, né? Se você não fizer uso de nenhum método contraceptivo, você vai engravidar. A não ser que tenha, né, alguma questão fisiológica ali da mulher ou do homem, mas
vai engravidar. A questão da fertilidade, daí, para mulheres que têm dificuldade em engravidar, o correto é fazer um acompanhamento com o médico que cuide dessa parte, porque não tem nenhum alimento, assim, que fale, não, consuma isso aqui. Não. E tem até uma dúvida pessoal, assim, que a gente vê muito vídeo também, né? Essa questão da informação nas redes e tal. O alho é anti-inflamatório. E cúrcuma todo dia de manhã. Não sei o que. Todas essas... Sim, os alimentos anti-inflamatórios e os inflamatórios, né? Isso. De manhã, bem ruim com água, primeiro gole. Não precisa, né? Você já começa o dia amargurado. Tipo, o dia já não é. Muito bom. Não existe nenhum alimento em específico que vai inflamar ou desinflamar o teu corpo. O que pode acontecer é um estilo de vida que proporcione o ganho de peso. Aí a pessoa vai ganhar peso, vai acumular mais gordura, pode ficar obesa. Que a pessoa que está com obesidade, ela está com o corpo inflamado. Porque o acúmulo de gordura, o tecido adiposo, ele é um tecido que está inflamado. Aí sim a pessoa pode... ter um estilo de vida que proporcione isso. E da mesma maneira, o contrário. Um estilo de vida que promove essa desinflamação. Só que não existe isso de corpo inflamado, né? Ou fazer uma dieta desinflamatória. Ou algum alimento que vai inflamar ou desinflamar. Não existe. Que quem desintoxica o nosso corpo é o nosso fígado, né? Ele que faz esse trabalho. Até porque senão... Tantos anos a gente passou sem essa de inflamatório e desinflamatório, todo mundo tinha morrido inflamado. Mas o nosso corpo já faz esse papel. Mas é claro que o ambiente, né, pode ser inflamatório ou não, assim, digamos. Uma pessoa que não pratica atividade física, se alimenta mal, se estressa diariamente, dorme mal. O estresse está muito relacionado com essa questão da inflamação. O estresse, sim, é muito relacionado com isso. O sono também, né? Não dorme bem, já fica mais estressado, porque altera o cortisol e tudo. Então, eu diria que é o ambiente. Até para quem busca emagrecer, eu sempre falo, tem que moldar o teu ambiente, né? Se você quer isso, se programar, se organizar, para que você não caia ali fora da dieta. Porque se a gente tá vulnerável, principalmente nós mulheres, na TPM, né? Se você chega em casa, trabalhou, teve um dia de trabalho estressante, chega em casa cansada, não tem uma comida ou não tem algo nem para você preparar, você vai acabar pedindo um fast food, né? Então, se você decidiu fazer a dieta, fazer essa organização do teu ambiente, evitar de ter coisas que você não pode comer em casa, fazer as marmitinhas, para que você não caia aí na tentação de sair da dieta. Sim. É uma dúvida mesmo pessoal. O quanto aqueles sucos detox, sabe? Bate folha de alface, tudo verde que tem na geladeira dentro do suco. O quanto ele é benéfico, assim, pra... Ele é um suco saudável, é uma opção saudável, eu gosto. Tenho pacientes que tomam, eu já tomei por um longo tempo. São coisas boas que estão ali, né? Exatamente, porque vai ser rico em fibras, vitaminas, minerais. Então, ele é uma opção saudável. Sim. Mas não que se você comesse Só tudo que tá ali, né, da mesma forma... Não, assim, no caso de dietas líquidas. Eu vou fazer uma dieta e eu vou ficar só com detox. Ou vou consumir só alimentos líquidos, tipo sopa. Não é indicado e nem saudável você fazer nem a curto nem a longo prazo, né? Fazer um detox só líquido, digamos. Sim. Existem algumas opções que a gente pode colocar na alimentação do paciente, mas tem que ter comida sólida. A dieta líquida ela é usada quando o paciente passa por uma cirurgia, que não vai conseguir, às vezes, ter o processo digestivo da maneira correta ali. Mas outra, você processou o alimento, ele começa a perder nutrientes. Então, você tomar tudo líquido não faz sentido. Mas agora, você colocar um copo de suco verde com um café da manhã que vai ter um ovinho mexido, um pão, uma fruta, uma fibra ali... Aí é válido. É válido. Até os sucos de fruta, né? Que todo mundo fala que não pode, porque é muito calórico hoje em dia. Mas não tem nada a ver. Você pode tomar um suco de laranja. Inclusive, se você consumir o suco de laranja junto com um prato de arroz e feijão, vai ajudar na absorção do ferro do feijão. Sim. Então, e o suco, ele não é só caloria, né? Ele tem as vitaminas, tem um pouco de fibra da fruta, então a gente pode consumir sim. Porém, você limitar a tua dieta só a líquido com o objetivo de emagrecer, não é saudável, porque depois você vai voltar a se alimentar. E a gente tem que cuidar muito com o comportamento humano, né? Que é muito estudado hoje na nutrição, graças a Deus, a gente estuda bastante isso e busca entender. Se você faz muito isso, quando você para, a tendência é que você ganhe peso e você acabe desenvolvendo uma vontade maior de comer coisas que não estavam incluídas ali naquela dieta. Outra coisa que eu sempre falo, quando a gente pode utilizar de estratégias visando emagrecimento, mas pense, você vai conseguir fazer isso pro resto da sua vida?
Não, né? Então, talvez não seja algo válido naquele momento. Vira um efeito rebote, né? Ganha Sim, tudo Faz de algo novo. super restritivo e daí depois... Até, tipo, o uso de medicamentos e tal para emagrecer. Eu não sou contra, desde que seja orientado pelo médico, né? O endocrinologista, que é, por exemplo, que vai trabalhar essa parte, que vai poder receitar uma medicação para o paciente e tem que ter o acompanhamento da nutricionista. Porque existe muita alteração de paladar, do hábito alimentar naquele momento que a pessoa está usando o medicamento, né? A pessoa não sente fome, aí a pessoa acaba comendo alimentos mais palatáveis, né? A pessoa não vai tomar um remédio e vai sentar comer uma pratada de arroz, feijão e carne, entendeu? E salada, porque ela não sente fome. Quando retira a medicação, você tem que continuar fazendo esse acompanhamento para a pessoa não ter o reganho de peso. Pode acontecer de ter um pouco, sim, mas assim, qualquer tipo de emagrecimento pode acontecer de ter reganho de peso. Mas que seja um reganho tolerável ali, porque senão a pessoa acaba engordando tudo novamente ou até mais, né? Que é o que acontece nas dietas muito restritivas que a gente vê muito, por exemplo... as pessoas tirando foto com plaquinha, menos 10 quilos. Assim, desafio de tantos dias. Eu escuto muito dieta da maçã, dieta de 48 horas só com água. Isso é errado de várias formas, né? Eu acho que dá pra dizer que infringe diversas leis da nutrição. Se tivesse uma pena. Porque, primeiro de tudo, não é um emagrecimento saudável, né? E o que acontece? Você acaba postando lá, outras pessoas vêm e pensam, nossa, mas eu não consigo, se sente frustrada, gera uma frustração, enfim, desencadeia uma cascata aí de problemas na cabeça da mulher, principalmente. Qual que é um emagrecimento saudável? É de 2 quilos a 3 quilos por mês, não é mais do que isso. As pessoas querem emagrecer 10 no mês, isso não existe. Então, as minhas pacientes, elas emagrecem isso, às vezes perdem um pouco mais de gordura, perdem uns 4 quilos de gordura por aí, mas um emagrecimento saudável, e eu falo efetivo, porque que seja efetivo, que seja duradouro, ele vai girar em torno disso, não mais do que isso. Só que a gente pensa assim, a longo prazo, e se você perder 2 quilos, 1 quilo, 2 quilos que seja por mês, no ano, isso vai dar um resultado muito grande. E o mais importante, eu vou conseguir manter essa perca de peso. E outra, conseguindo me alimentar bem, né? Sim, que é o mais importante. Que é o mais importante. E quando a gente fala em jejum intermitente, sim, qual que é a tua opinião sobre isso? A minha visão é o seguinte, pra mim jamais funcionaria, porque eu sou uma pessoa que sente muita fome, né? Igualmente. Eu acredito em astrologia também, então eu sou taurina, sou comilona, gosto de comer tudo, juntou tudo ali. Eu não acho efetivo, por quê? Por que você vai colocar o teu corpo num estado de estresse? Por exemplo, vou jantar às 7 horas da noite e vou comer só ao meio-dia do outro dia. Ficar um tempo de jejum, tem gente que faz de 12, 16 horas. Se eu posso dividir as calorias ao longo do dia. Porque o que acontece? O que traz emagrecimento é o déficit calórico. Porém, emagrecimento não é só déficit calórico, como as pessoas falam. O emagrecimento é um conjunto de ações e hábitos que você coloca na tua rotina que vão promover esse emagrecimento que você deseja. Sobre o jejum intermitente, digamos que você precise comer 1.500 calorias no dia. A gente pode dividir essas 1.500 calorias em 4 refeições, 5 refeições que seja, como ficar bom para tua rotina. Por que eu vou limitar você, colocar você numa situação de estresse ali e dividir essas 1.500 calorias, sei lá, em 8 horas do teu dia, se eu posso dividir em 12, digamos? Não faz sentido. O jejum intermitente, ele não vai proporcionar emagrecimento. Na verdade, é uma ilusão na cabeça da pessoa. E o que acontece muito é que quando ela quebra esse jejum, ela acaba consumindo muito mais calorias, porque ela tá com muita fome. Então, ela não vai quebrar um jejum e comer um ovinho mexido com suco verde. Ela vai querer comer uma comida que repõe essas calorias que ela não ingeriu nesse tempo. E também ele não vai fazer desintoxicação do organismo, nada. Não faz nada disso. Quem faz é o fígado, né? A não ser que, assim, o único jejum que eu respeito é quando as pessoas jejuam por um motivo de religião e tal. Tem pessoas que fazem jejum, aí é outro detalhe, né? Mas para fins de emagrecimento... Eu ia dizer que quando a gente tá com muita fome, a gente não pensa direito, né? A gente vai comer o que vier. Você age instintivamente, né? Então... E outra, você coloca o teu corpo numa situação de estresse. E a gente sabe que o estresse, os níveis elevados de cortisol, eles dificultam o emagrecimento. Sim. Porque o nosso corpo, ele vive por sobrevivência, né? Então, ele não quer saber se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa magra, ele quer sobreviver. Então, se você coloca o teu corpo numa situação de estresse, você pode dificultar aí no teu emagrecimento.
E quando a gente fala, vou aproveitar para fazer uma consulta aqui. Pode aproveitar. Durante muito tempo, eu não tomava café da manhã e não me sentia vontade, acordava zero fome, não era adepta do café da manhã. Eu ainda não sou adepta. Sério? Então, eu faz assim, pouco tempo, que daí eu comecei a acordar e tomar um café com o Diego e tal. E aí no dia seguinte também acordei com mais fome de manhã e tal. E daí começou a virar um hábito. Agora, tipo, eu acordo e tô morrendo de fome. Costume, né? E eu percebi que o meu intestino tem funcionado melhor tomando café da manhã, comendo pão de manhã, comendo algumas outras coisas de manhã. Tem alguma relação, assim, Às vezes você pode ter aumentado a tua ingestão de fibras também nesse café da manhã. Não sei o que tem neles. Tem uma fruta, tem uma fonte de fibra, um farol de aveia, talvez. Sim. O próprio café, ele ajuda o intestino a funcionar. Para algumas pessoas tem um pouco mais de sensibilidade com o café. Mas talvez você aumentou a qualidade ali da tua alimentação naquele momento, né? Não que comer em determinado horário vai fazer funcionar o intestino. Não. Mas talvez você melhorou a qualidade da tua alimentação, melhorou o teu padrão alimentar de forma geral, e isso faz teu intestino funcionar melhor. E existe algum tipo de fibra que difere de outro? Assim, tipo, a fibra do mamão, o que tá no pão. Tem alguma diferença, assim, tipo, para alguma pessoa pode funcionar diferente para melhorar o intestino? Assim, eu posso responder de duas formas a sua pergunta, porque ela dá para duas respostas. Existem as fibras solúveis e as insolúveis, que só vão funcionar ali para formar o bolo fecal, mas também são importantes. Então, existem esses dois tipos de fibras. E é onde a gente vai encontrar as fibras nos grãos, no farol da aveia, o psyllium, né? Tá muito na moda agora. Semente de chia, o arroz integral, nas farinhas integrais, nas frutas, nas verduras, nos legumes, a gente vai encontrar muita fibra. E respondendo a tua outra pergunta, como ela age para cada pessoa? Pode agir de maneira diferente, porque cada um tem uma microbiota intestinal. E a microbiota de cada um é diferente de outro. Até se você pegar gêmeos ali, a microbiota das duas pessoas, dos dois gêmeos, vão ser diferentes. Então, até a questão de lactobacilos. Eu prescrevo muito pouco, assim, raramente um lactobacilo, a não ser que o paciente às vezes passou por um tratamento com antibiótico para repor um pouco da flora. Mas por um tempo era muito comum, né? Eu vou te passar um lactobacilo aqui pro intestino funcionar. Porque não tem como eu garantir como esse lactobacilo vai agir na tua flora intestinal. Porque eu posso passar o mesmo para você e o mesmo para mim. A gente tomar da mesma forma, fazer a mesma dieta. Para você pode agir de forma diferente e para mim de outra forma. Então, o que melhora o trânsito intestinal é o aumento do consumo de fibras, o aumento do consumo de água, que vai melhorar a mucina, que é como se fosse um muco, né? Estranho falar muco, assim, porque parece uma coisa estranha, mas é como se fosse uma geleia, assim, digamos, que está lá no nosso intestino, que tem uma população de bactérias que fazem o intestino funcionar da maneira adequada. É legal falar disso, porque isso eu percebo, assim, eu tive muito período de constipação. E aí, numa consulta médica, o médico falou, você come mamão? E daí eu falei, meu Deus, já comi tipo 1 quilo de mamão e não aconteceu nada. E quando eu percebi que quando eu como pão, tende a ajudar bastante. Às vezes a farinha, não sei se é pão integral ou não. Legal, né? A diferença de cada organismo também, Sim. né? E tem que considerar muitas coisas. Por isso que não existe uma dieta única, né? A gente tem que levar em consideração tudo isso do paciente. E assim, às vezes eu passo uma dieta para paciente e eu sempre falo para ela, vai me falando como que tá pelo WhatsApp, porque a gente vai conversando e eu vou adaptando conforme fica melhor para você. Eu tenho paciente que não gosta de comer mamão. Então, tipo, mamão é uma fruta perfeita para você colocar no café da manhã, principalmente para quem tem dificuldade no trânsito intestinal. Mas se a paciente não gosta, então vamos colocar outra fruta. A laranja também é boa para o intestino, também vai ter fibra. Então, a gente pode trabalhar de outras maneiras, sabe? Não precisa ficar preso naquilo. E quando a gente fala, assim, de permeabilidade intestinal, o que significa, assim, quando a pessoa tem alguma alteração na permeabilidade intestinal? A permeabilidade intestinal quer dizer que a mucina dela não tá boa ali. Ela tá com esse muquinho baixo e tá ocasionando permeabilidade intestinal nela. Então, ela não vai ter um processo digestório legal ali na parte intestinal, justamente porque ela tá com essa permeabilidade intestinal. E aí pode ter alguns problemas de intestino, dificuldade, constipação, enfim, pode dificultar o trânsito intestinal da pessoa. E ela se relaciona com a dieta também, com a dieta pobre, e pode influenciar em... 100%. Uma dieta que aumenta a ingestão de fibras vai melhorar esse muco e que, por consequência, vai diminuir essa permeabilidade intestinal. Uma consulta meio pessoal, assim, agora, de uma pessoa intolerante à proteína do leite. Na questão, eu nunca tinha me dado conta de repor a flora intestinal. Porque... irresponsabilidade, às vezes, né, de comer algo que contém leite. É muito difícil você restringir
a tua dieta do intolerante é nada, zero lactose, né? Essa reposição seria de pessoa para pessoa ou de quantidade de ida ao banheiro? Como que seria? Então assim, a gente tem a intolerância à lactose, né? Que daí seria ao carboidrato do leite. E a alergia à proteína. A alergia à proteína do leite eu acho que é um pouquinho mais severa, mais difícil de lidar e acontece bastante com o bebê, né? Daí depois pode passar ou não. Mas você existem várias formas de a gente tentar lidar com a tua intolerância à lactose. Depende muito do grau de intolerância que você tem. Se é um grau alto, se é um grau baixo. Ou se é um desconforto, só que você tem, se isso te causa ali, você tem episódios de diarreia, enfim, que podem prejudicar a tua flora intestinal. Mas o ideal aí, no teu caso, se for muito severo, é realmente tirar os produtos lácteos para que você não tenha mais esses episódios de diarreia. E com a alimentação mesmo, a gente vai sempre repor na tua flora intestinal. Eu sei que é muito comum a gente querer algo manipulado, né? Tipo, a gente busca fácil, né? Quero nutricionista, eu quero manipulado ou para isso, ou para acelerar o meu metabolismo, ou para emagrecer mais rápido. Só que o produto de trabalho do nutricionista é o alimento. Então, eu sempre vou trabalhar, em primeiro lugar, com o alimento. Até porque não adianta eu passar um manipulado no paciente se ele não faz a dieta da maneira correta, porque ele não está fazendo o básico, né? Que é uma alimentação. Por que ele vai gastar com manipulado, né? Até suplementação. Suplemento que é comprovado, assim, padrão ouro de eficiência, que funciona, que são os melhores, que tem um instituto, acho que é ISSN, que avalia os suplementos, é o whey e creatina. O resto não é padrão ouro. Então, você pode tomar, pode ser bom, pode não ser. E estão surgindo cada vez mais estudos nisso, e o que é padrão ouro é o whey e creatina e ponto final. Então, o que funciona, de fato, é isso. Eu acho que a gente tem que parar de querer buscar uma cápsula que você vai tomar que vai fazer algo diferente e ir mais para alimentação mesmo, que é o que de fato é comprovado que vai dar uma vida saudável aí para a pessoa. Que são os 4 pilares, exatamente. Se você não faz essas 4 coisas que a gente comentou antes bem feita, não é uma cápsula que vai fazer você ter um emagrecimento ou mudar a tua vida, né? Quem vai mudar a tua vida é você, né? E a decisão que você vai tomar de tentar organizar isso. É claro que a gente sabe que hoje em dia, para algumas pessoas, é muito mais difícil você organizar a rotina pela correria, enfim. Principalmente mães, né? Sim. Mas você vai mudando aos poucos, da maneira que você puder ir melhorando esses 4 pilares, você vai sentir melhoras na tua vida, o funcionamento intestinal, enfim, tudo. E aos pouquinhos você vai melhorando. Então, uma coisa que eu faço sempre com a paciente, eu nunca passo uma dieta, catastrófica para ela na primeira consulta. A gente conversa bastante, fala sobre a rotina. Assim, eu tento levar como se fosse uma conversa com uma amiga, né? E aí, como que tá isso? Como que tá aquilo? Para deixar ela bem à vontade. Aí eu faço o recordatório alimentar, você vai me falar tudo que você come. Então, assim, é o que você come mesmo. Eu sempre falo o que você come, quando e quanto. Então, esses 3 pontos são importantes. Aí eu falo, me conta como é um dia típico seu, faz de conta que você está conversando com uma amiga e me conta um dia teu, quanto que você comeu. Aí ela vai contando, eu faço a dieta em cima disso, em cima de tudo que a gente conversou, mas principalmente em cima desse recordatório alimentar que ela me passou. E eu melhoro esse padrão alimentar que ela já tem. Então, se uma paciente vem e fala pra mim, você falou que não toma café da manhã, né? Então, eu vou falar pra você que você estaria aberta a gente colocar um mamãozinho só com uma fibra, uma frutinha? Você não é uma pessoa que eu vou colocar lá uma mamão, uma fruta, o ovo mexido, o pão, o café, enfim, né? A gente vai fazendo essa melhora do padrão. Então, uma pessoa que toma lá um café com 3 colheres de açúcar, um pão com maionese e não come nada de fruta, nada, e esse café da manhã dela, digamos. O que acontece, né? Eu falo, o que você acha da gente, então, reduzir de 3 colheres para 2? Pode ser? Pode ser. E nesse pão, se a gente tirar a maionese e passar um requeijão, você acha que dá? Não, pode ser. E dá pra gente colocar uma fruta aqui, às vezes só a fruta, às vezes a fruta com uma fibra, então eu já melhorei o padrão alimentar dela. Ela vai fazer isso por 1 mês. Em todas as refeições eu combino assim. Na próxima consulta eu falo, qual foi a tua maior dificuldade? Foi a janta. Então vamos trabalhar em cima da janta? Porque o resto ela já tá habituada. Então a gente vai melhorando aos pouquinhos. Não radicalmente, assim, né? Não radicalmente. E é uma coisa de você conseguir bancar a tua mudança, né? Porque se aparecer aqui uma fada madrinha na minha frente e falar, Natália, quanto que você quer pesar? Eu vou falar 50. Amanhã eu vou conseguir comer pra manter esses 50, né? Como é que é? Eu falo assim, o que você está disposta a fazer
para chegar no teu objetivo. Eu tô disposta a fazer 5% do que você me pediu. Então, o teu resultado vai ser proporcional a isso. Isso. Eu sempre pergunto também para a paciente quando ela volta: quanto por cento da dieta você conseguiu fazer? Vamos pensar. O que você... eu fiz 50%. Beleza. Então, vamos trabalhar no 50% que faltou. Porque é justamente essa decisão, né? A gente tem que trabalhar muito a mentalidade. Hoje em dia, o nutricionista não é mais um profissional que você vai entregar uma dieta e falar, tá aqui, faz e tchau. A gente tem que trabalhar toda essa parte da mentalidade com o paciente, do comportamento dele, avaliar a rotina dele, né? Ver o que vai se encaixar para que ele consiga evoluir e ter a dita constância, né? Que todo mundo fala. E tem que ser constante, mas como que a gente vai ser constante, né? Então, tem que avaliar toda essa rotina e o que tá o atendimento fazer. acaba sendo constante, né? O atendimento, o acompanhamento é constante. Tipo, eu deixo o meu WhatsApp pessoal para os meus pacientes para eles mandarem mensagem a hora que eles quiserem. E o que acontece muito também no paciente que veio essa semana. Ele já é um paciente muito bom, muito dedicado, tá tendo ótimos resultados, já emagreceu bastante. Ele faz crossfit, corre, enfim, ele tá indo super bem. Nas primeiras consultas, né, o paciente geralmente faz tudo certinho, pesa a comidinha, né? Então, eu sempre coloco em gramas e medida caseira, eu vejo o que é melhor para o paciente. Então, esse é um paciente que pesa a comida, faz marmita, tudo certinho. A gente vai pegando uma confiança, né, no que a gente vai fazendo. E daí a gente fala, entrou no efeito platô. Mas não é efeito platô. Ele começou a não pesar mais, porque ele achava que ele já sabia a medida. Então, dá uma beliscadinha aqui, chega em casa, até ele falou assim pra mim, cheguei em casa, tinha um bolinho de arroz, eu comi uns 3. Então, isso vai aumentar a tua ingestão calórica. Então, o paciente, às vezes, ele acaba perdendo aqueles hábitos que ele inseriu, colocando outros, e aí ele diz que ele tá no efeito platô. Mas não, daí o que eu faço? Eu falo, vamos fazer assim, sabe, me mandar foto de todas as tuas refeições por uma semana. Pode ser? Então, café da manhã... exatamente, né? Vai reorganizando ali. Café da manhã, lanche, e ele manda de tudo. Tipo, até... Ele tem um chocolatinho na dieta dele liberado, até do chocolatinho que ele manda, ele come. E eu faço isso com outras pacientes também, que já estão em acompanhamento, né? Então, elas mandam, comi isso aqui, porque daí a pessoa vai percebendo o que ela tá comendo. Por exemplo, aqui tem jujuba e tem um salgadinho, né? Se eu começar a comer aqui, você vai começar a comer e você vai começar a comer também. Tipo, a gente faz esse hábito de espelho, né? E a gente, conversando, a gente não vai perceber quanto a gente comeu. Quando a gente vê, a gente já comeu o pote inteiro. A gente comer pipoca e assistir filme, né? Exatamente. Nossa, sim, a pipoca. Vai muita pipoca. Por quê? Porque a gente tem muita estimulação. Por isso que a gente fala também sobre o mindful eating, né? Você estar presente no momento da refeição, por exemplo, no almoço. Porque se você está sendo hiperestimulado de várias formas ali, você acaba não prestando atenção no alimento e você não tem mais controle do teu sinal de saciedade. Você não percebe quando está saciado e comeu demais. Então, comer mexendo no celular, comer assistindo TV. Não que você não possa ter uma TV ligada ou estar com o rádio ligado. Você pode, mas você tem que estar presente no momento. Por isso que no cinema, se você pegar 2 balde, você vai comer os 2 sem perceber. E a questão de sentir o sabor mesmo da comida, né? Do tempero natural, o sabor do alimento, o sabor da fruta. Porque acho que quando a gente acostuma com o industrializado, parece que a gente só sente prazer com aquele sabor mais marcante, mais salgado. Mais sempre, né? Então, mais palatável. Experimentar isso já pensando naquele sabor que eu já tenho conhecimento, então, industrializado. Quando você presta mais atenção. Até o sal mesmo, né? Quando a gente usa só o sal para temperar, a gente acaba sentindo só o gosto. Só o gosto do sal. Do sal na comida. Só que os produtos alimentícios, eles são já feitos para isso, né? Então, a mistura da gordura com o açúcar ali, ela é hiperpalatável. E tudo bem você consumir isso de vez em quando, não tem problema, eu consumo. Mas você preferir ali a comida de verdade, um tempero, ao invés de usar só sal ou usar tempero industrializado, começar a usar um curry, um açafrão. Aí sim, né, na comida, sem ser no shot, é muito mais válido para você conhecer novos sabores, porque a gente fica muito habituado a comer sempre o mesmo também, né? É uma dúvida minha também sobre a injeção de água. Na questão da pré-menstrual e menstrual. Teria alguma influência, aumento da ingesta de água na questão da menstruação mesmo? Não vou saber te dizer, sendo bem sincera, se tem alguma informação sobre isso. O importante é a gente tomar água, se hidratar bem todos os dias, né? Ter uma ingestão boa de água. Mas se a água influencia no período menstrual, não tenho nenhum dado. Não tem comprovado. Mas é importante você estar bem hidratada. Quantidade de água, porque uma hora a gente diz que tem que ser tantos ml por quilo, uma hora o chá vale, outra hora o café não vale, o que Aí, a minha conduta, tá? O que eu faço na clínica.
nada vale a não ser a água. A água e água com gás eu libero, porque a água com gás é só gás adicionado na água. Porque alguns chás, eles podem desidratar ao invés de hidratar, né? Os chás diuréticos, por exemplo. O chimarrão também, ele é diurético, então ao invés de hidratar, ele vai desidratar. Então, não entra na contagem da água. Acontece muito, o paciente toma... Quanto que você toma de água por dia? Eu tomo uns 3 litros, porque 1 litro é só de chimarrão. Não, então... Não é. Isso não entra na contagem, o que entra é só água e água com gás. E tem aquele cálculo, né, que é famoso, que é 35 ml de água por quilo, ou 45 se você faz atividade física. Mas isso dá uma média. Só que aí entra outro porém que eu levo em consideração na consulta. Tem paciente que não toma nada de água. Eu vou mandar ele tomar 3 litros de água, ele vai falar, não vou conseguir. E se eu começo a colocar muito entrave, a chance dele desistir da dieta é muito grande. Então, se o paciente não toma nada de água, eu falo, vamos tomar 1 litro por dia? Pode ser? Você tem uma garrafinha? Quantos ml tem tua garrafinha? Então, eu quero tantas garrafinhas por dia. E aí, a gente vai fazendo essa progressão. Esse controle hídrico, né? A questão da caloria seria a mesma coisa. Depende de pessoa para pessoa ou tem um teto máximo, mínimo de caloria? Não. A questão de caloria varia de pessoa para pessoa, do objetivo qual o objetivo dela, se ela quer ganho de peso, que também tem, né? Se ela quer emagrecimento, se é um atleta, se não é, qual que é o gasto calórico que essa pessoa tem no dia, também, como né? que ela trabalha, se ela trabalha mais sentada, se ela se movimenta mais. O gasto calórico dela diário influencia muito. Então, a questão da ingestão de calorias, a gente leva todas essas variáveis em consideração. E outra coisa, o padrão alimentar dela de hoje também é o que eu mais levo em consideração. Porque digamos que, sei lá, o fator atividade dela, a taxa metabólica basal lá, dê 2.000 calorias. Mas hoje ela ingere 1.000. Então, não está regulado. Não tem como eu fazer uma dieta levando em consideração essas 2.000. Eu faço uma média daquilo ali, vejo qual que é o objetivo dela. Se o objetivo é emagrecimento, trabalho com uma média de calorias para ela. Se o objetivo é ganho de massa, trabalho com outra média de calorias para ela. E aí a gente vai trabalhando. E outra coisa, às vezes a pessoa fala, não, eu quero ganhar massa magra. Só que não tem como você ganhar só massa magra sem você ganhar um pouquinho de gordura junto, porque você vai ganhar peso. Aí a gente é famoso o bulking e o cutting, né? Hoje em dia o bulking seria você ganhar o peso, que aí você vai ter um pouco de ganho de gordura também. E depois a gente faz um cutting que é pra cortar. Exatamente. Cresce a pararesta, né? Mais ou menos isso. É estranho, porque pra mim, eu diria ter mais carinho, né, com os alimentos, porque são eles que vão nutrir o nosso corpo, né? Então, não demonizar os alimentos ou falar que um alimento é ruim, um alimento é vilão, todos eles são importantes para a nossa manutenção da saúde. E outra coisa muito importante que eu aprendi muito com o Ney, que é para mim ele é o meu mestre na nutrição, né? Que eu vi uma palestra dele na primeira vez na graduação e eu faço os cursos dele até hoje. E ele tem muito esse olhar mais sensível para a nutrição e para o alimento, que seria enxergar o alimento além da caloria. Então, o alimento ele não é só a caloria. Tem uma matriz alimentar, tem fitoquímicos. Eu assisti uma palestra dele faz 1 mês e pouco, e ele deu a palestra inteira falando só da matriz alimentar, ele nem falou de caloria do alimento. Então, as pessoas têm que tirar essa visão de que alimento é só caloria. Isso me incomoda um pouco, sabe? Quando as pessoas minimizam o alimento à caloria. Tipo, isso tem tanta caloria, troca por isso. Às vezes essa troca não vai ser viável, porque esse alimento vai ser muito mais nutritivo do que o outro. Então, eu gostaria muito e ficaria muito feliz, e acho que é minha missão na nutrição, fazer com que as pessoas tenham esse olhar mais carinhoso, assim. Se respeitar a nutrição ali do alimento. Mais respeitoso mesmo, até com a nutrição de fato, né? E entender que o emagrecimento, ele não é uma conta matemática, né? Existem muitas variáveis que vão levar a isso, mas o importante é você fazer esses 4 pilares que a gente falou. E para as mulheres, né, principalmente mães, puérperas aí, eu diria para aos pouquinhos voltar a olhar para si mesma, né, não querer se reencontrar, mas se redescobrir uma nova mulher, fazer o que está ao alcance naquele momento, né, aos pouquinhos e cuidando de si mesma, porque uma coisa que eu aprendi muito no meu puerpério, né, que foi um baque para mim, é que o meu filho só vai estar bem se eu estiver bem, porque se eu não estou bem para cuidar dele, ele não vai estar bem. Como que eu vou cuidar de uma pessoa se eu não estou bem, né? Então, você ter um tempo para si mesma, para fazer uma atividade física, ter um momento para encontrar uma amiga, conversar, desabafar, é importante. E tudo isso pode ser muito bem encaixado dentro da família, né?
Isso é muito importante. A gente é a maior referência que eles têm. A gente é o mundo inteiro deles. Exatamente. Então, se eles olham para a mãe e vivem uma mãe triste, uma mãe que não consegue se cuidar, então essa é a referência que ele vai construir, a imagem que ele vai construir e vai projetar para a vida dele, né? E até aí na alimentação, né? Os filhos, eles replicam o que a gente faz, o que a gente consome em casa. É claro que eles vão ver um amiguinho comendo uma coisa ou outra, né? O Mateus, ele não tem uma alimentação perfeita, muito pelo contrário, né? Os avós dão... Sim, o nono, né? Lá em casa é nono e nona. Dão bastante coisas assim que eu não daria, né? Mas faz parte também. Mas a gente é o maior exemplo para eles, né? Até uma certa idade, o único exemplo, né? Então, se você quer que teu filho tenha uma alimentação saudável, seja saudável, cuida da tua alimentação, coma bem na frente dele. E outra coisa que eu vejo, né, pelos nossos pais, por exemplo, porque a gente vem de uma geração que já se cuida mais, já tem mais consciência com a atividade física. E eu não sei o pai de vocês, mas os meus pais é muito aquela coisa, trabalhar e não cuidam muito. Minha mãe começou a ir no Pilates agora a muito custo, né? Mas só de eu saber que ela tá se cuidando, parece que eu fico mais em paz, né? Fico mais tranquila. Porque eu sei que ela vai estar bem, vai estar mais saudável, vai estar mais disposta. Pra brincar com o neto. Exatamente. Né? Então, em todas as fases da vida... Exatamente. Em todas as fases da vida a gente tem que cuidar. De ser, assim, um tabu que você só vai procurar um nutricionista se você tá mal ou só para emagrecer. Não, o nutricionista é teu amigo, né? É quem vai te trazer a consciência, te fazer uma reeducação alimentar pro resto da tua vida. Eu digo que as pessoas, se elas consultassem uma vez, né, com um nutricionista para aprender isso, né, levar isso para tua família, essa vida mais saudável para dentro de casa, né? A gente sabe que a base da saúde é a alimentação, a atividade física, então com certeza reduziria muito os problemas de saúde da população em geral. Diabetes, hipertensão, todas essas doenças que a gente consegue tratar muito pela alimentação. Inclusive, tem que tratar pela alimentação, né? E tem outras demandas de saúde na medicina que são mais pontuais, né? Que você vai lá fazer um exame uma vez por mês, uma vez por ano. Mas comida é todo dia, né? Exatamente. Todo dia. Então, isso. Muito obrigada, Fê, eu que agradeço. Obrigada a vocês. Podem contar comigo quando precisar. Espero ter agregado um pouco aí na conversa. Foi muito gostoso. Foi uma conversa leve, né? Você conseguiu transparecer muito também o teu conhecimento pra gente. Que bom, fico feliz. Sigam a Fer no Instagram. Isso aí. Meu Instagram é Nutri Fernanda Fole. Isso. Podem me seguir lá, que lá Fole tem com bastante. 2 L's, né? Fole com 2 L's e E. Isso. Tem bastante conteúdo sobre nutrição lá. Que ótimo. Já de uma maneira bem descontraída, assim, que eu tento levar lá pra todo mundo, como eu sou na vida real. Tá bom. Sigam ela então, gente. Sigam o nosso podcast também, que é saudedelas.podcast. É isso, obrigada para todo mundo que assistiu a gente também. Acompanhou a gente até aqui. Encerramos com ela, né? Maravilhosa. Obrigada. Obrigadão, Fer. Até a próxima. Imagina, obrigada a vocês.